A roda de oração tibetana. Basta você girar e ela reza por você. Você não tem que fazer nenhum trabalho. É só girar. Qualquer criança ia gostar de fazer isso aqui. Mas o que é tão interessante, o que é tão fascinante nisso? Ou então, por exemplo, o que é tão fascinante nisso daqui? Você vê, não faz um círculo perfeito. É uma elipse. É o mesmo movimento da Terra ao redor do Sol. E não faz um círculo perfeito porque você tem que ficar fazendo esse movimento aqui com a sua mão. Assim, Mas o que é tão interessante nisso aqui? Supostamente eu tenho que dar uma palestra aqui, mas eu estou tão entretido com isso aqui que não sei se eu vou conseguir. Por que nós achamos isso aqui tão interessante? Porque assim, isso aqui não tem nenhum propósito, não tem nenhuma utilidade, não alcança aquilo ali que a gente poderia chamar de um trabalho com um propósito. E a gente faz isso com muitas coisas, como por exemplo, dançar, cantar. Eu particularmente gosto muito do violão. Eu gosto muito de tocar um acorde e aí trocar algumas pequenas notas. E aí, sentindo essa diferença que essa mudança de nota vai fazendo. Mas por que a gente faz isso? Por que isso é fascinante? Por que isso é interessante? Na nossa cultura ocidental, a gente faz uma diferenciação muito rígida entre o que é trabalho e o que é brincar. E essa diferenciação, ela é ridícula. Talvez seja a mais ridícula de todas as diferenciações. Porque a gente entende que existe um momento onde nós devemos ficar muito sérios e trabalhar, justamente para a gente ganhar dinheiro e criar um outro momento onde a gente tem que se divertir, onde a gente vai criar tempo livre para a gente se divertir. Isso não faz o menor sentido. Essa diferença entre brincadeira e trabalho, você não precisa fazer uma divisão rígida entre o que é brincadeira e o que é trabalho. Por exemplo, vou contar uma situação que aconteceu comigo quando eu estava pegando o trem na Central do Brasil e eu estava usando sapato. Geralmente no meu dia a dia eu uso chinelo, mas nesse dia eu estava usando sapato. Eu uso sapato quando às vezes eu tenho que atender no centro da cidade, aí eu coloco o sapato. E eu queria engraxar meu sapato. E aí assim que eu cheguei na Central do Brasil, tinha um camarada, um rapaz, que ele estava com um pano dele assim, e aí ele estava engraxando os sapatos como se fosse uma verdadeira arte. Ele ia e... ele ia dançando enquanto ele ia engraxando os sapatos. Ele estava se divertindo, da mesma forma que alguém se diverte rodando uma laranja sobre a cabeça. Ele estava completamente fascinado por engraxar sapatos. E ele fazia daquilo uma dança. Imagine que você é um motorista de ônibus. Geralmente, nós comumente vamos considerar que o motorista de ônibus é uma pessoa que é incomodada constantemente durante o trabalho dela. Afinal de contas, ela tem que dirigir, tem que prestar atenção no trânsito, nas leis do trânsito, nos policiais. As pessoas entram no ônibus e dão o dinheiro para ele, ele tem que fazer o troco enquanto ele está dirigindo.
E se o motorista de ônibus ficar imaginando que tudo isso é um trabalho que ele precisa fazer, com certeza ele vai se sentir que, enfim, ele está no inferno, que aquela situação toda ela é odiosa. Mas suponhamos que não é isso que o motorista de ônibus imagina. Vamos supor que o motorista de ônibus imagina é que na verdade, o que ele está fazendo é um jogo muito, muito sutil, onde ele está controlando uma máquina gigantesca e ele tem que, ao mesmo tempo onde está controlando essa máquina gigantesca, ele tem que se desviar de algumas coisas e se desviar de outras, e durante esse caminho, esse percurso que ele vai fazendo, ele ainda tem que trocar ali as passagens com as pessoas. E bom, todo esse movimento que ele faz, ele segue um ritmo constante, como se fosse uma música. Ele faz uma música de todo esse movimento. Ou então você pode imaginar que, infelizmente, você ficou com uma das ocupações mais desvalorizadas que existem, que é a das tarefas domésticas. Você pode imaginar que você é como uma dona de casa. Veja bem, existem 4 tipos de questionamentos fundamentais para a filosofia. A primeira pergunta é: quem começou tudo isso? A segunda pergunta é: será que vamos conseguir? A terceira pergunta é: onde que vamos pôr isso? E a quarta pergunta é: quem é que vai limpar isso? As donas de casa, os garis, eles ficam com essa ocupação desvalorizada. Eles são os que têm que limpar. E logo eles têm que se questionar onde que eles vão colocar isso que eles estão limpando. E se por acaso você fizer essas perguntas nessa ordem: quem que começou? Será que vamos conseguir? Onde que vamos colocar? Quem que vai limpar? Surge naturalmente uma quinta questão que é: isso é sério? Tipo, doutor, isso é sério? Bom, imagine que não é. E aí, de repente, a faxina que a dona de casa tem que fazer, no momento que ela tem que lavar os pratos, não é mais aquela coisa onde você pensa que, né, você pode imaginar na sua mente que você tem, quando está lavando os pratos, que você tem uma pilha de pratos que representam todos os pratos que você já lavou no passado. E tem uma outra pilha de pratos que representa todos os pratos que você ainda vai lavar no futuro. E você está lavando um ali, lentamente tirando um prato para colocar dessa pilha para essa. Ou então você pode imaginar que você só precisa lavar um prato. Porque a única coisa que existe é o agora, é o momento do agora. Nós estamos aqui no agora, nesse momento. Não existe passado, não existe futuro. Só existe o aqui e o agora. Então, você só precisa lavar um prato. Se você tiver um agora em sua mente, você pode simplesmente pegar aquele prato e aí você se aprofunda nisso, você vai transformando isso numa dança. Você vai girando o prato e vai deixando a água escorrer por ele. E aí você coloca ali no escorredor. Loucura. E aí você pega outro prato e, naquele momento, a única coisa que importa é lavar aquele prato e você só vai precisar lavar esse único prato. E você continua nessa dança. E às vezes nós podemos achar que fazer isso pode ser muito difícil, porque geralmente quando nós estamos lavando o prato, nós estamos lá bem preocupados em esfregar todos os pedacinhos, porque foi assim que a nossa mãe ensinou, enquanto ela gritava: lava bem, hein, menino, lava bem esse prato, hein? E você fica lá esfregando para tirar todos os pedacinhos. Mas você pode simplesmente imaginar que aquele prato é o único que você vai ter que lavar na sua vida, quando você estiver lavando ele. E aí a dança vai se tornando cada vez mais fácil. Esse é o segredo da arte de lavar os pratos. É você imaginar que você faz um por vez.
enquanto você está ali lavando os pratos, você não está sob uma compulsão o tempo inteiro. Ou seja, você não está obrigado a lavar aquele prato. Quando eu era criança, nós tínhamos um costume de cantar o hino nacional. Eles chamavam de cantar o hino nacional, mas na verdade você era compulsoriamente obrigado a cantar o hino nacional. E todo mundo não gostava de cantar o hino, justamente porque era o momento onde nós éramos obrigados a fazer aquilo. E eu gosto de cantar, mas naquele momento eu não gostava, justamente porque era algo compulsório. Nós éramos obrigados a fazer isso. E tinha um quadro de avisos nessa escola, onde eles colocavam notícias e avisos e várias informações para os alunos. E uma vez eles avisaram que a educação física, que era o nosso primeiro tempo, assim que a gente entrava de manhã, naquele dia seria corrida. E se você não corresse, você não ia poder descer para o recreio. Então você tinha que correr, você precisava correr. Correr era compulsório, você tinha que brincar. E aí ninguém gostava de correr. Brincar se tornava chato. Sabe, é igual ao jogo da vida. Todos nós estamos participando, todos nós devemos participar, precisamos participar desse jogo da vida. E em uma dessas situações da educação física, onde eu estava correndo na ponta dos pés, eu estava querendo me divertir, imaginando que eu era um dinossauro. E aí eu saía correndo na ponta dos pés. E atrás de mim tinha esse menino que ele vinha correndo. Ele vinha marchando enquanto ele corria. E aí eu cheguei para ele, eu perguntei, mas tá tudo bem com você? Porque não sei se você já correu assim, mas cria muito impacto no pé. Esse impacto sobe pelo seu corpo e dói, machuca. Eu perguntei para ele se estava tudo bem, né? E ele, me ignorou e continuou correndo da mesma forma. E ele se tornou o melhor corredor da escola. Mas ele não gostava de correr. A única coisa que ele conseguiu curtir ali naquele momento era o sofrimento que ele passou enquanto ele corria. Não era uma brincadeira, era um trabalho. Ele compulsoriamente estava correndo. E ali naquele momento, se você for observar atletas, verdadeiros bons atletas, o Usain Bolt, por exemplo, eles não necessariamente correm em uma linha reta. Eles dançam enquanto eles correm. Se você for observar o Usain Bolt correndo, você vai perceber que às vezes ele dá um passo mais para a direita, um passo mais para a esquerda, porque enquanto ele está correndo, ele está dançando. E você pode observar, todos os atletas são assim. Por exemplo, se você já viu um jogo da seleção brasileira, principalmente os jogos da Copa do Mundo do ano de 1970, a Copa de 70, você vai ver que o Brasil ali naquele momento, ele realmente era bizarro a maneira como os jogadores se portavam dentro de campo. Porque eles cabeceavam a bola, matavam a bola no peito, eles chutavam, eles tinham um trabalho em equipe, uma coordenação assim, impressionante, incrível. Eles dançavam enquanto eles estavam jogando. Eles estavam brincando ali naquele momento. E os jornais do mundo inteiro, no ano de 70, quando nós ganhamos a Copa, eles anunciaram que o Brasil foi dançando até a sua vitória. O ponto é, tudo que você precisa fazer pode ser feito nesse espírito. Pode ser feito com uma leveza, como uma brincadeira. Veja bem isso aqui, por exemplo. Vamos usar um outro exemplo além de nós mesmos. Vamos pegar essa planta. A gente pode
olhar para isso e perguntar, tá, mas para que isso? E claro, né, serve um propósito a nós seres humanos, né, um propósito ornamental, estético, enfeita bem, né, é bonito. Mas como é que é para a planta na perspectiva da própria planta? Porque você vê que tem esses caules aqui, né, que sobem, aí, vai subindo assim, e tem essas folhas, né, elas vão com vários espinhos, e aí, de repente aqui, nesse caule vai subindo, aí para, e de repente vem isso aqui, né, abre assim, né? Parece música para mim isso daqui. Parece Mozart compondo uma música, né? É uma verdadeira orquestração que temos aqui. E aí você pode dizer, claro, né? Mas por que isso aqui? Para quê? Você pode dizer que, bom, as plantas elas estão aí, né? Elas precisam continuar, elas precisam viver. E veja, isso aqui é todo mundo vegetal, né? Não é somente essas flores aqui nesse vaso. Se nós olharmos para as árvores, para os vegetais que são comestíveis, né? Para o alface, para o repolho, para o tomate, por que acontece assim, dessa forma? Você pode dizer que tem que sobreviver, tem que se perpetuar, tem que passar. Mas veja, se você tem esse dever com os seus filhos, de que você tem que existir, você tem que perpetuar, você tem que continuar. Durante isso, se você agir assim com seus filhos vão agir assim com os filhos deles também, e aí vamos ficar todos deprimidos. Nessa perspectiva de que temos um impulso que nos faz viver, temos um impulso que nos faz sobreviver, que nos leva, um instinto primal que nos leva a viver. Instinto esse que não é o que você é, né? É uma coisa separada, é uma energia que está dentro de você que não é você. É uma coisa que te impele a viver, te coloca a viver e a sobreviver. Veja, eu não sei se você sabe disso, mas o medo da morte é algo completamente absurdo. Porque se você imaginar que, por exemplo, eu se fosse morto, eu não continuaria. Porque continuar seria uma outra cena nesse filme da vida. E essa continuação seria uma outra forma de dança. Seria uma outra forma. E ok, né? Eu não me sinto compelido de tal forma que se isso cessasse, de repente se eu fosse morto, eu simplesmente não haveria continuação. Não haveria sofrimento. Então o medo da morte ele é completamente absurdo. Se por algum motivo a ideia de não estar mais aqui te gera um tremor, né? Olha que curioso, né? Às vezes a gente tem uma música que canta, que é meio assim: eu não estou tremendo de frio, eu não estou tremendo de frio, eu estou tremendo de alegria. Você vê que, né, os tremores de alegria eles também estão aí, quando você sente os tremores da felicidade, da alegria. E nós temos essas sensações, esses temores, esse horror, esses calafrios. Essas emoções elas são interpretadas de forma negativa justamente porque nós estamos compulsoriamente identificados com uma necessidade de viver, de que devemos existir, precisamos viver e continuar e existir. Viver se torna um trabalho maçante, viver se torna algo no qual você
compulsoriamente segue fazendo. E aí a realidade fica pesada. Sobreviver, viver, se torna pesado. Veja, eu não me vejo como algo separado dos meus instintos e dos meus impulsos. Eu não chego e falo, bom, eu tenho um desejo absurdo de me reproduzir aqui nesse momento, portanto eu estou me sentindo muito sexy, então eu gostaria que você me ajudasse em me acomodar agora. Ou eu não chego e falo, nossa, eu estou com uma fome extremamente forte, é absolutamente necessário que eu coma agora. Não, eu sou esse desejo de fazer amor. Eu sou esse desejo de me alimentar. Eu sou isso. Geralmente quando você está em dor, as pessoas, elas chegam até você e elas falam, não grite, não chore, pare de gritar, pare de chorar. Veja, um bebê quando nasce, a primeira coisa que fazem é cortar o cordão umbilical e aí dão uma palmada no bumbum do bebê e ele, uau! Ele chora. Porque essa é a resposta natural ao sofrimento, à dor de nascer neste mundo. Isso é uma resposta natural ao sofrimento, chorar. Veja, o Zen Budismo coloca uma questão muito interessante. Quando Buda nasceu, ele proclamou que acima dos paraísos e abaixo do paraíso, somente eu, sozinho, sou o escolhido, honrado para este mundo. E certamente todo mundo vai dizer que essa é uma colocação muito orgulhosa de se fazer, que talvez não seria uma colocação tão adequada para o que nós vemos de Buda. E aí isso foi colocado como um problema para que os estudantes de Buda viessem, os estudantes do budismo viessem a resolver. E se você entender essa questão corretamente, você vai entender que a resposta é que, na verdade, o que Buda disse foi uau! Uau! Ele simplesmente estava chorando. Porque essa é a resposta que nós temos à dor. E nós constantemente reprimimos os seres humanos, reprimimos essa resposta natural à dor. Porque veja, se você está com dor, você chora. E se por algum motivo você não pode chorar, o seu problema é a dor. E no momento onde você pode colocar isso para fora, já não há mais um problema. Você encontra uma solução. Quando eu penso aqui nessa planta, a gente tem uma palavra em chinês que é Jiran, significa natureza. É aquilo que acontece por si próprio. Você não deve... Não, na verdade, eu não quero usar essa palavra, você não deve. Porque eu não estou querendo falar aqui como uma autoridade. Eu estou querendo aqui, na verdade, falar como alguém que está querendo ajudar você a expandir um pouco a sua mente. Mas eu tenho quase certeza que a planta, ela não fica falando para si mesma que ela precisa continuar, que ela precisa viver, ela precisa sobreviver. Ela simplesmente acontece. Ela simplesmente cresce, surge e ela vai indo em diferentes formas dessa dança, dessa música.
é espontâneo. Existe uma crença na Índia que se você pensar em um macaco enquanto você está tomando um medicamento, o medicamento ele não vai surtir efeito, ele vai parar de funcionar. Então a próxima vez que você for tomar suas vitaminas, se for tomar seus remédios, tente não pensar no macaco. E veja, é justamente isso, está interrompendo esse processo espontâneo e natural daquilo que você está fazendo. Então, um pensamento que vem e interrompe aquilo que está acontecendo. É parecido com quando, por exemplo, nós temos nossas crianças e os nossos filhos, e aí nós falamos para eles, olha, todo dia depois do café da manhã você deve ir ao banheiro. Ou então nós falamos que, ei, vai, tenta dormir um pouquinho. Para de franzir o rosto, tira essa cara feia. Ah, você ficou vermelho. E aí você se sente culpado por ter ficado vermelho. Veja, todas essas coisas, elas estão querendo dizer uma única coisa, que é a mesma coisa, que seria minha criança, meu filho, minha filha. Você é obrigada a fazer aquilo, mas desde que seja voluntariamente. Veja, não faz sentido. Você é obrigada a fazer aquilo, mas desde que voluntariamente. E nesse sentido, nós estamos todos um tanto perturbados, um tanto loucos da cabeça, porque nós todos estamos tentando forçar comportamentos espontâneos. Estamos tentando forçar comportamentos genuínos. Estamos indo contra a nossa própria natureza. Por exemplo, se você pensar na música, existe um segredo para a música. Quando você estiver tocando, basta você se concentrar e imaginar que você só precisa tocar uma nota de cada vez. E aí você vai escutando. E você vai seguindo esse ritmo. Porque veja, todo mundo admira os artistas, sejam cantores ou pintores ou escritores, porque eles fazem aquilo de uma forma tão fácil, tão espontânea, tão inconsciente. E nós admiramos isso, achamos isso bonito. E é claro que atrás disso existem horas e horas de trabalho na qual aquilo ali foi desenvolvido. Mas veja, você não vai ser efetivo no que você faz se você não estiver curtindo o processo. Se você não se divertir em estar fazendo aquilo, aquilo não vai render. Então, no momento que o artista precisa ter as suas horas e horas de prática, às vezes até mesmo diária, se ele imaginar que aquilo ali vai demorar muito tempo, que aquilo ali vai ser chato, que ele precisa fazer aquilo, ele não vai se divertir. Mas no momento onde ele simplesmente se concentra uma nota de cada vez, ele pode simplesmente, mesmo que demore muito tempo, não importa. Ele só tem que seguir o ritmo. Repetir aquilo tantas vezes que em algum momento se torna uma dança, uma música.
por exemplo, na yoga, ou até mesmo os monges, eles cantam, eles vibram. E eles podem continuar assim por horas. Eles estão realmente seguindo o fluxo daquela vibração e sentindo aquilo. E o que é tão fascinante nisso? Veja, o que é isso? O que é tão fascinante nisso? É porque o grande segredo da vida é você estar completamente no aqui e no agora. É você estar completamente entregue ao que você está fazendo nesse momento. Sentindo o fluxo seguir. Sem se preocupar com o passado ou o futuro, que na verdade não existem, porque a realidade, a existência, ela está no aqui e no agora. A todo instante. O momento do agora é a realidade. É onde estamos. E você pode se perguntar, mas e aí, o que você está fazendo, né? Como assim? O que você está fazendo de útil? Útil? O que você está fazendo de útil para continuar? E aí, se ficarmos com essa atitude de precisar fazer algo de útil para continuar vai se tornar um saco. E aí nós não vamos querer continuar, nós vamos desesperadamente querer interromper, parar a espontaneidade. E aí nós vamos ensinar isso aos nossos filhos, os nossos filhos vão ensinar isso aos filhos deles, e isso vai virando um processo que inclusive nós já entramos, e é por isso que nós inventamos as bombas atômicas, é por isso que nós estamos nos preparando para cometer suicídio. Porque a todo instante nós acreditamos que precisamos continuar, de que nós precisamos existir, de que nós precisamos estar aqui. E veja, eu não estou pregando, eu não estou pregando isso, porque eu poderia estar utilizando qualquer coisa, mas eu estou com isso aqui na mão. Podia estar com qualquer filosofia, com qualquer teoria para embasar isso. Não, eu estou com uma laranja amarrada numa corda e grudada por umas fitas. E eu ia dizer isso de forma mais séria, mas eu vou mudar o que eu ia falar. E eu vou sugerir, realmente, genuinamente. Dizem que os anjos, eles voam porque eles se levam de forma muito leve. Eles não se levam muito a sério, eles são leves consigo mesmos. Então imagine o Senhor ou a Senhora dos anjos. Tem um conceito indiano que é Vishnu Lila. Vishnu é o Deus Criador. E Lila significa brincar. Então a criação, ela é uma grande brincadeira de Vishnu. E os indianos, eles consideram que o mundo é uma ilusão. E no latim, a palavra ilusão, ludere, também significa brincar. Aquilo que é lúdico. Então veja, o mundo todo, se você ficar se questionando, mas o que é isso? Para que isso? O que é esse movimento aqui que a
a flor faz para florescer? O que é esse movimento que o planeta faz ao redor do Sol? O que é esse movimento aqui que eu estou fazendo com essa laranja? Para que isso aqui? Qual é a utilidade disso? Veja, na verdade, o mundo todo ele está indo como se fosse uma ciranda. É só um movimento. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Ou então, nas palavras de Dante, eu que achava que minhas asas não batiam mais, de repente me encontrei num lampejo ofuscante dentro da minha própria mente, onde o querer e o desejo já me colocavam em uma situação de uma roda. Essa roda, mesma roda que faz com que o sol e as estrelas continuem um movimento de completo amor.